RTM antigo, os medidores classe A possuem 40, né, e a classe B possui 80, né? A classe C 160. Isso também dá uma rangibilidade maior para que possa ser trabalhado, né? A classe de exatidão dos medidores deverão ser classificados em dois tipos de classe, que é a classe 1 ou classe 2, que seriam os medidores hidrômetros e os medidores de vazão macromedidores, com a necessidade de aferição também, né? Na aprovação de modelos de erros máximos admissíveis para campo superior de medição Q2 menor que Q4, menor ou igual que Q4, são de mais ou menos 1% para água fria e mais ou menos 2% para água quente. Já para o campo inferior à medição de Q1, ele passa a ser menor ou igual a Q2, a Q, que é menor que Q2. São de 3%, mais ou menos 3%, independente da temperatura. Hoje, uma referência, nós temos equipamentos no mercado que podem chegar com erro até de 5, a depender da necessidade de ter trecho reto antes ou trecho reto depois, vamos dizer assim. Tá? A classe 2, na aprovação do modelo, os erros máximos admissíveis para o campo superior de medição, Q2 menor igual a Q, e Q menor ou igual a Q4. São de mais ou menos 2% para água fria e de 3% para água quente. Já para o campo inferior de medição, é de Q1 menor ou igual a Q e Q menor que Q2. São de mais ou menos 5%, independente da temperatura. Né? É meio cansativo, porque é muito mais leitura e entendimento da norma. Tá? Eu só peço a vocês aí que me perdoem se a gente estiver sendo um pouco mais didático. Né? A temperatura do fluido, os medidores deverão ser classificados em 10 possibilidades, onde a temperatura mínima pode ser de 0,1 grau Celsius ou de 30 graus Celsius, e a temperatura máxima varia da faixa entre 30 graus a 180 graus Celsius. Né? O fluxo reverso, que alguns equipamentos não fazem esse tipo de controle, e vai ser necessário, os medidores podem ou não medir o fluxo reverso. Em caso afirmativo, este poderá ser subtraído do volume em fluxo direto ou armazenado separadamente. Nos casos dos medidores que possuem esse tipo de recurso de medir, ele tem que ter essa forma de armazenar separadamente essas informações. Né? Ausência de escoamento. A totalização do medidor não deve se alterar na ausência de escoamento ou de água. Isso é importante também. Existem alguns equipamentos que não permitem esse tipo de controle e vão totalizando e causando aí esses problemas, esses erros que ocorrem. Então, isso é um ponto fundamental. Os medidores em operação, os erros máximos admissíveis dos medidores em operação devem ser o dobro dos valores de sua aprovação de modelo. Isso é um dado que a gente tem que analisar cada equipamento para que a gente possa ter aí uma segurança da informação de medição. Né? Os medidores que estiverem em operação, eles devem ser o dobro dos valores de sua aprovação de modelo. Então, nós temos que fazer o levantamento dessas informações sempre quando necessário, somente para atender a nova norma. Quando nós falamos em medidores eletrônicos, são estabelecidos quesitos técnicos de segurança de software e de hardware e de compatibilidade os eletromagnéticos para os medidores com dispositivos eletrônicos. Né? Isso é uma informação muito importante também, que nós temos que ter aí com relação a equipamentos, por exemplo, que fazem a parte de controle de vazão, e você tem a necessidade de fazer a cobrança como se fosse
o nosso medidor de vazão, eles são utilizados como uma fonte, vamos dizer assim, na caixa registradora, como o nosso diretor costuma falar. É a caixa registradora de qualquer empresa que tende a produzir água e vender essa água. Então, ele tem que ser algo preciso, tem que ser um equipamento que realmente te dê uma segurança. E quando nós falamos em equipamentos que possuem aí a parte eletrônica, que possuem uma parte tecnologia de transmissão de dados, de informação de dados, eles têm que ter uma segurança de software e de hardware, para que não seja comprometido aí, né, nós falamos hoje de cybersecurity, né? Você tem que ter uma área onde você tem a segurança para não ter ataque cibernéticos, né? Então, isso está na portaria. Então, a outra coisa também que a fonte de alimentação dos medidores eletrônicos poderá ser feita por fonte CA ou CC, bateria substituível ou até mesmo bateria não substituível. Então, no nosso caso, nós temos equipamentos da Siemens que tem tanto elétricos, né, alimentação elétrica, ou também com o caso de utilizar a bateria, que pode ser uma bateria, todas as baterias são substituíveis, né, e fica fácil para a gente fazer o controle. E o mercado também possui alguns equipamentos que trabalham da mesma forma, né. A classe de sensibilidade, de escoamento também do medidor, elas deverão ser o trecho reto mínimo e o montante, né, que é o U, né, e o jusante também, né? Então, upstream e downstream, que a gente costuma falar, né? Sem que a perturbação afete a precisão do medidor e permita a aprovação do modelo dos medidores sem trecho reto. No caso, hoje existe equipamentos, sempre quando a gente vai fazer especificação do medidor de vazão, o cliente pede para nós assim, puxa vida, eu tenho um medidor de vazão, eu preciso do medidor de vazão, qual que é o trecho reto mínimo que eu preciso utilizar, upstream ou a montante ou a jusante. Hoje, os equipamentos da Siemens, eles têm aí a possibilidade de trabalhar com trecho reto, a jusante ou montante, 0. A depender do diâmetro, tem uma segurança operacional tranquila, né? Então, hoje já temos aí muitos equipamentos instalados para essa finalidade sem problema. No caso de perda de carga, os medidores deverão ser classificados em 5 possibilidades de perda de carga, variando de 1,02 MCA e 6,42 MCA, entre vazões de Q1 e Q3. Bom, quando nós falamos também nas verificações metrológicas, né, que é importante para esses equipamentos, a verificação metrológica inicial, subsequente ou após reparo devem ser feitas e realizadas em instalações do território nacional. Então, ou seja, todo o distribuidor de produto ou o fabricante de produto necessariamente deverá ter aqui no Brasil, em algum lugar, em algum estado, um laboratório, uma assistência técnica, para que possa garantir com precisão toda a parte de reparo do equipamento e também as suas verificações. Tá? Então, isso é importante. E as verificações subsequentes, as verificações devem ser realizadas em intervalos não superior a 7 anos. Né? Então, no RTM antigo, esse intervalo era de 5 anos. Né? Então, hoje, com a precisão, com a evolução dos equipamentos, a tendência é que se estenda mais esse prazo para que justamente, até mesmo porque a tecnologia avançou e você tem aí a possibilidade de trabalhar mais seguro com equipamentos que estão sendo melhor qualificados, atendendo a uma norma que é mundial e subsequente ela vai dar um resultado muito maior para quem tiver necessidade de utilizar ou adquirir um equipamento de medição de vazão. Né? Então, essa política de transição desse novo regulamento, ela já aprovado segundo a portaria, então nós temos aí agora como é que vai ser a política de transição, como é que vai correr isso daí. Esse é o próximo passo, né? Então, o novo RTM, ele foi aprovado aí
o artigo 1, ele foi aprovado em 29 de junho de 2018. Né? A aprovação do modelo, artigo 2, então, na verdade, a faculdade de requerente até 36 meses após a aprovação no novo RTM. Aí o requerente ele opta pelo RTM, o medidor será aprovado, se ele optar, né? Após esse prazo, somente pelo RTM novo. Então, vão ter que se adaptar, conforme após 36 meses a aprovação do novo RTM, ou quem já utiliza o equipamento, ele vai ter que pegar esse equipamento e tentar aprovar esse equipamento de acordo com o RTM, ou após esse prazo, somente pelo RTM novo. Então, ele vai ter que ter aí realmente um equipamento que atenda a nova aprovação. Se não tiver, ele vai ter que trocar o equipamento, literalmente. Se ele ainda utiliza equipamentos, principalmente para cobrança, para custódia, transferência de custódia, ele fatalmente terá que solicitar aí a troca do equipamento, ir para o mercado buscar um equipamento que atenda à nova RTM. Tá? O que isso causa também, por exemplo, se nós temos uma empresa de saneamento que vende água para uma indústria, né? Aí essa indústria tem um medidor de vazão, a empresa de saneamento tem um medidor de vazão que está entrando água, né? Então ela está lá, está medindo a vazão de água. Esse medidor de vazão, a partir, vou falar de junho, ele vai ter que atender a nova RTM, vai ter que atender a nova norma. Atendendo essa nova norma, esse equipamento ele está validado juridicamente, está atendendo perfeitamente o que diz a lei. Se porventura há uma discussão de uma empresa, né, onde essa empresa de saneamento está mandando água lá para ela, está fornecendo água, tem uma discussão, olha, o meu medidor de vazão está medindo errado. Você está mandando, o medidor de vazão está certo, você está medindo errado. Como que eu vou provar isso? Eu vou provar da forma que eu tenho um equipamento que está atendendo a norma. O seu equipamento atende a norma? Ele está seguindo a nova RTM? Não está seguindo? Então, desculpa, você não tem nem como alegar que meu equipamento não atende a norma. Então, isso será praticamente, será fundamental para empresas de saneamento para que possam vender a sua água, né? O seu bem. Essa é a realidade. Né? Então, a verificação inicial, né, após os medidores aprovados pela RTM antigo, somente poderão ser realizado e verificado inicial até 96 meses após a aprovação do RTM. Né? E a verificação subsequente do artigo 4, os medidores aprovados pelo RTM antigo somente poderão realizar a verificação subsequente até 120 meses após a aprovação do novo RTM. Ou seja, vocês lembram lá que eram 5 anos e aí passou para 7. Por quê? O equipamento ele tem a maior precisão agora e vai garantir que a operação está mais correta do que a anterior. Agora, se esse equipamento que o cliente, a empresa de saneamento ou o órgão ou empresa, ela tem e for seguir a norma, for fazer a qualificação dentro da norma, ele vai ter tempos menores para fazer as suas verificações, tanto a inicial como a subsequente. Então, às vezes, pelo fato de você ter que parar o processo, compensa mais você trocar o equipamento por um novo, de uma vez que você vai ter 7 anos para fazer essas verificações, praticamente. Tá? Essa é uma dica. O medidor de vazão, no caso da política de transição, os medidores de vazão de água fria acima de 15 metros cúbicos por hora e de água quente já instalados, artigo 5, os medidores sem aprovação de modelo poderão continuar instalados até 120 meses após a aprovação do RTM. Ou seja, passou-se 120 meses, deverão ser trocados para que possa atender a norma. Isso está na lei. Os medidores de água fria acima de 15 metros cúbicos
E água quente novos, conforme o artigo 6, os medidores novos e sem aprovação de modelo somente poderão ser comercializados e instalados em até 36 meses após a aprovação do novo RTM. Então já sabem, o que vai ter de empresa buscando colocar esses produtos no mercado, antes que seja que a RTM entre, a nova RTM entre trazendo essas normativas todas, vai ter muita empresa com problema se adquirir um equipamento que não atenda a RTM. Então, essa é uma pauta importante para ser avaliada, né? A portaria do Inmetro, a anterior, a 246/2000, o artigo 12, ela será revogada após 36 meses pós aprovação do novo RTM. Ou seja, depois de 36 meses, tudo que estava atendendo não vale mais nada. Vai partir para a nova RTM. Partindo para a nova RTM, deverá acompanhar todos os limites de troca de acordo com as informações acima que eu falei, né? A portaria do Inmetro, a 436/2011, que é os medidores eletrônicos, será revogada também e e passa a ser a nova RTM, tá? Então, já o medidor de vazão atende a RTM 436. Esquece, não funciona, até porque agora nós vamos precisar ter segurança cibernética, nós estamos falando de IoT, nós estamos falando de dados que estão na nuvem, nós precisamos de segurança operacional. Então, esse equipamento eletrônico não atende, então, desculpa, não vale mais nada, tem que atender agora a nova RTM. Então, como é que ficam os prazos, né? O término da verificação subsequente dos medidores abaixo de 15 metros cúbicos está aqui, ó, 6 de 2028. A substituição dos medidores instalados de água fria acima de 15 metros cúbicos e de água quente sem aprovação do modelo, 6 de 2026. Comercialização de medidores de água fria abaixo de 15 metros cúbicos somente pelo novo RTM, também em 6 de 2026. Mas atenda aqui a informação. 6 de 2021, revogação do RTM antigo, aprovação de modelo somente pelo novo RTM, ou seja, se o equipamento que for fornecido não atender, já vamos ter problema. Quem comprar o equipamento já vai ter problema. Medidores novos de água fria acima de 15 metros cúbicos por hora e de água quente somente com aprovação de modelo. Para isso, todos os fabricantes, todos os representantes ou distribuidores de produtos, seja eles nacional ou seja ele internacional, deverão passar para ser avaliados e validados pelo Inmetro. Se não fizerem isso e não atenderem a norma, não poderão ser comercializados em território nacional. Tá? Então, como foi aprovado em 2018, a aprovação do novo RTM, e a revogação do RTM de medidores eletrônicos, tudo passa a ser, a partir do mês 6 de 2021, os novos medidores deverão atender a RTM. Se não atenderem, elas vão ter um prazo para se adequar. Se não se adequar, deverão ser trocados todos os medidores que tiverem fora do padrão. Essa informação ficará disponível aí para o nosso amigo Cleidson, para a Delmar aí, para o grupo Delmar, depois para conversar com vocês. É importante, né, que esse regulamento, como eu disse lá no começo, coloca o Brasil e os fabricantes nacionais dentro do mercado global de medidores de volume de água. Então, o fabricante nacional, ele poderá aí atender a demanda de vários países que atendem essa normativa, né? Isso nos dá uma abertura de mercado muito grande, principalmente para quem produz esses macromedidores, esses medidores de vazão aqui no Brasil. Quais são as vantagens do novo RTM, né? Então, vamos lá.
A utilização dos medidores padronizados mundialmente, né, que eu já falei, permite às empresas de saneamento a compra de produtos importados e dos fabricantes produzirem medidores para exportação. Melhoria da sensibilidade de medição. Com a introdução do conceito de rangeabilidade, os medidores poderão ser comercializados com vazões mínimas muito inferiores ao utilizado atualmente. Por quê? O equipamento é mais preciso, vai dar uma garantia melhor de operação. Melhoria da precisão de medição. Com classe de exatidão 1, será possível a utilização de medidores mais precisos, né? O limite de vazão, o RTM atual, não está mais limitando as vazões nominais de 15 metros cúbicos por hora. Aumenta a segurança jurídica das empresas de saneamento para a tarifação de grandes clientes, como eu falei para vocês. Se esse medidor de vazão está dentro da norma, ela te dá uma segurança jurídica para que você possa apresentar um laudo, um relatório para o seu cliente, e esse cliente falar assim, pô, beleza, eu entendi, mas eu tenho um questionamento porque eu tenho um medidor aqui. Ah, beleza, o seu medidor atende a norma? Ah, não atende, então não tem validade. O da empresa que fornece água atende perfeitamente, ou seja, está dentro da legalidade. Isso é importante deixar evidenciado para vocês. O aumento de tempo de verificação subsequente. Com o novo regulamento, como eu disse, limita para 5 anos, passa-se para 5 e 7 anos, né? Que é muito melhor em termos de precisão, né? Classe de sensibilidade à perturbação de escoamento. Esse conceito que permite a utilização de medidores sem necessidade de trecho reto. Aquilo que eu comentei com vocês, que tenha muito equipamento, que tenha necessidade de você ter a parte... você tem o upstream e o downstream, que seria o trecho antes e o trecho depois, para que vocês tenham essa necessidade de ter uma garantia precisão e não esse turbilhamento venha causar uma interferência na medição. Então, equipamentos já possuem, o da Siemens já possuem esse recurso e eles não têm essa necessidade de trecho reto. Isso faz com que a gente já esteja um passo à frente da utilização para entrar dentro dessa norma do Inmetro, ok? O requisito específicos para medidores eletrônicos, né, exigem maior robustez e a confiabilidade de medidores eletrônicos, né? Tem muitos equipamentos que a gente vê no campo que o equipamento não está atendendo uma norma específica, até mesmo quando nós falamos em proteção de dados, quando nós falamos em até mesmo um simples aterramento, tem equipamentos que não atendem nenhum IP, né? Um IP65, tem uns equipamentos que são IP57, que é muito duvidoso até, mas que é necessário. Então, a norma ela vai garantir, essa portaria do Inmetro, ela vai garantir que esse equipamento ele venha ter uma robustez maior para justamente garantir a confiabilidade dessa parte eletrônica do equipamento, né? Então, o equipamento tem que ter uma segurança para operar. A política de transição, o prazo discutidos e consensados entre métodos fabricantes e usuários, que é importante isso, ou seja, eu estou conversando com todas as partes envolvidas no conceito de medição de vazão, eles estão de acordo com a norma, então, ou seja, então nós vamos partir a utilizar, ok? Todo mundo de acordo? Todo mundo de acordo. Isso é um grande passo, uma evolução, não só tecnológica, também como a parte de desenvolvimento de mercado. Aqui um exemplo que eu fiz questão de colocar para vocês, que geralmente nós temos aí, esse é um medidor de vazão a bateria, né? Então aí se vocês estão vendo, nesse caso, o cliente, ele falou assim, pô, vou ter que ter essa situação e eu preciso colocar esse medidor de vazão, então nós colocamos nesse caso um medidor de vazão eletromagnético à bateria, né? E o equipamento, posterior a isso, ele foi instalado na caixa, no PV, né? Então, esse PV ficou dessa forma aqui. Então, a Digitrol ela não entrega o trecho reto. Na verdade, nós demos suporte a esse cliente para que ele pudesse fazer toda a instalação, eu instruindo ele justamente com relação à não necessidade de trecho retos maiores, né? Para que ele pudesse estar fazendo essa instalação no campo.
E eu tive o prazer de participar desse projeto também. Tá? Bom, eu segui aí com uma apresentação, demorei aí, eu tinha uma previsão de 15h50, estou terminando 10 minutos antes e estou disponível aí para vocês questionarem qualquer pergunta para mim. Eu estou aqui à disposição. Bom, pessoal, agradecendo aí ao Rafael pela palestra, pela apresentação, pela participação. Pessoal, o chat está disponível aí para quem quiser fazer alguma pergunta, fazer algum comentário. A gente vai estar inicialmente respondendo, né, as perguntas que estiverem colocadas no chat. Tendo todas as perguntas respondidas, nós iremos abrir o microfone aí para todos que quiserem fazer algum comentário, algum acréscimo à palestra, tá bom? Tem uma afirmação aqui da Edilene, que ela fala aqui que o prazo de troca é de 10 anos. Edilene, eu vou deixar aqui o seu microfone disponível, tá? Se a senhora quiser fazer algum acréscimo aí à sua informação, tá bom? Quiser bater um papo com o Rafael a respeito, a senhora pode ficar à vontade. Estou à disposição, Edilene. Nossa. Certo, eu acho que agora liberou o microfone. Pronto, tá Boa liberado. tarde a todos. Boa tarde, Edilene. Porque, assim, depois ficou claro para mim essa questão de que os medidores abaixo de 15 metros cúbicos, né, que Sim. eles têm um prazo de até 10 anos para as empresas de saneamento fazer a troca dos medidores. Porque Exato. quando você falou no início, ficou meio na dúvida para mim. Aí, por isso que eu Entendi. tinha colocado essa informação. Não, Né? então tá, já sanou a dúvida. E Até coloquei agora para você aqui. Certo. E uma outra amanhã vai ter, né, tá no site do Inmetro, vai ter uma reunião para falar sobre essa norma do Inmetro, né, a portaria. Sim. E não sei se eles estão colocando de ainda ampliar, adiar esse prazo, né, para de junho de 2021 ou não, mas assim, tá tendo vai ter essa reunião para se discutir, né? Sim. Amanhã. Sim. Isso tudo em função da pandemia, né? Essa pandemia mudou tudo, né? Bom, nós estamos vivendo isso, né? Você também está vivendo aí. Então, eu não acompanho dessas reuniões, é o nosso diretor que participa, né? Que ele faz parte full time desse projeto, né? Mas eu tenho certeza que se for alterado, vai ser em função justamente dessa pandemia, porque não afetou só nós, aqui afetou o mundo todo, né? Sim, com certeza. Você é responsável pela parte de perdas? Não. Não, eu estou na área de hidrometria da empresa. Legal. Então, a gente está com o laboratório que faz os testes, os ensaios, né, recebimento dos hidrômetros. Legal, muito bom. Se tiver alguma necessidade com relação à parte de hidrometria, bancada ou desenvolvimento de um novo laboratório, a Digitrol também está à disposição, tá? Nós fizemos alguns estudos, inclusive, para a CAESB, em Brasília, para um novo laboratório, só para que você saiba. Ok, obrigada. A gente vai conversando. A gente comprou agora algumas bancadas e está fazendo uma mudança, né? Manutenção, trocando algumas bancadas no laboratório. Legal, muito bom. Quando estiver aí, com certeza eu gostaria de conhecer. Tá, ok. Tá? Obrigado, Edilene. Tá, boa tarde. Obrigada a você. Edilene, só uma dúvida aqui. Qual a empresa mesmo que você Embasa, trabalha? a empresa de saneamento do estado. Certo. E você fica em qual unidade, Edilene? Eu fico na área de hidrometria. A área da gente é de micromedição e perdas aparentes, né? Mas na parte do laboratório mesmo. Ou seja, bolandeira? Isso. Ok. Tinha um amigão lá, viu, Edilene? Tinha um amigão lá, já aposentou, Jorge Brito, Clóvis. Pessoal, muitos anos trabalhou lá na Bolandeira, hein? Eu não conheci não, porque eu não tenho tanto tempo de Embasa, não. Eu estava fora da Embasa e entrei na Embasa em 2013. Legal. Tá bom. Que bom, Edilene. Certo. Quando você fala em bancadas de calibração, Edilene, são bancadas de calibração de
grandes diâmetros, vazões Não, elevadas. a gente comprou agora para pequenos diâmetros, né? E Certo. provavelmente deve estar licitando para ainda uma bancada de grandes vazões. Ah, que legal, hein? Nós temos uma bancada, nós temos uma bancada não, na verdade nós temos um laboratório de vazão aqui em São Paulo, né? Você pode até acertar com o Cleidson ou com o pessoal da Edelmar, com o Antônio mesmo, de fazer uma visita no nosso laboratório aqui em São Paulo. Nós até 300 milímetros nós fazemos toda a calibração aqui e atendendo perfeitamente o Inmetro. Se você tiver interesse, Edilene, as portas estão abertas, tá? É só programar com o pessoal da Edelmar e convidar o pessoal, fique à vontade de vir fazer uma visita para nós. É interessante e para a gente passar para o pessoal de macromedição, né? Porque não é certo, para passar para o pessoal dessa outra área de macromedição. Então, nós temos todo o interesse de participar de um projeto desse, até porque o nosso foi feito por nossos engenheiros ali dentro do Digitrol. Então, nós temos todo o know-how, todo o conhecimento técnico necessário para apresentar para vocês aí uma solução que realmente seja funcional, que é o que a gente precisa no nosso dia a dia, e também que tenha essa possibilidade de precisão, né? Então, tem algumas empresas de saneamento que, por exemplo, elas vendem o serviço para outras empresas de saneamento, né? Que é interessante também, é uma forma de receita, né? Então, isso é interessante para vocês também apresentar. Não sei quem que é o presidente hoje de vocês, quem que é o presidente? É Rogério Cedrais. Rogério Cedrais, conheço ele. Isso, que é o presidente agora. Rogério Cedrais, eu conheço ele. A gente está utilizando alguns serviços externos, agora mesmo que a gente está, né, em fase de instalação de novas bancadas, a gente tem feito os ensaios que a gente na Dígico, lá em Minas, que tem umas bancadas, e utilizou também o laboratório da Sanasa. Ah, da Sanasa é bom também, eu conheço lá. Legal. Agora, se vocês precisarem de vazão, fala com a gente também está à disposição. Vazão macro, vazão, né? A gente está à disposição. A gente está à disposição. Ok. Tá? Bom, fica aberto aí o convite. Obrigada. Tá ok, obrigado obrigada. Você, Edilene. Obrigado. Muito obrigado, Edilene. Rafa, já que não teve mais nenhuma pergunta, eu só fazer um comentário. Quer dizer que toda essa portaria aí, que entrou em vigor, na verdade, em 2018, ela ainda permite que o usuário passe mais 120 meses para poder se adaptar a medições acima de 15 metros cúbicos por hora, é isso? Exatamente. Então, deixa o tubinho, né? Não é tão assim... na verdade, toda norma, quando é instituída, ela tem que também dar a possibilidade do usuário atender essa norma, né? Então, a discussão foi justamente essa. Você imagina, até que é importante relatar isso, se porventura passa, a partir de vamos falar, 40 meses, você tem que trocar seu macromedidor. Você imagina, o cara comprou um macromedidor hoje fora da validação. Daqui a 40 meses ele tem que trocar. Mundialmente, eu acho que não conseguiria atender a demanda que iria surgir. Então, eles estão dando um prazo maior justamente para o cliente, para o consumidor, para o usuário, ele dá o tempo para ele trocar, fazer a programação de troca. Agora, se o cara não conseguir se programar, aí a multa vai correr, né? Ou seja, fica claro aí o seguinte, o cara tem esse prazo para trocar, mas durante esse tempo, ou seja, após os 36 meses iniciais, ou seja, até 29 de junho de 2021, após esse prazo aí, o usuário que quiser litigar alguma leitura errada, ele não pode se tiver com um instrumento que não esteja dentro da portaria, não é isso mesmo? Exatamente, é isso aí. Ele vai ter esse problema, ele vai ter que ter se ele tem principalmente a transferência de custódia, ele vai ter que estar calçado dentro da lei. Porque se ele não tiver calçado dentro da lei, aí vai haver aquele disse-me-disse, né? O cliente fala, o meu medidor está medindo tanto e a discussão o seu medidor não me atende. Ou seja, o seu medidor está me roubando, um exemplo, né? Tá cobrando mais do que o meu medidor interno está marcando. Isso eu vivenciei há pouco tempo, tá? Aí o cliente falou assim, Rafa,
Cara, o que eu faço? Meu, ó, o medidor do cara é mecânico, o seu medidor é eletromagnético, cara. Só aí você vai ter um erro gigantesco, né? Então, aí nós, dentro das certificações, mostrando para o cliente que, olha, infelizmente o seu medidor, ele não tem essa precisão que você pensa que tem. E mostramos tecnicamente para ele, dentro da ficha do fornecedor, obviamente, porque ele estava falando que o da Siemens estava ganhando, produzindo mais, mandando mais água para ele do que o interno dele, que na verdade era falso. Então, quando você tem uma norma, quando você tem dados técnicos, você tem tudo que rege sobre aquele produto que está sendo vendido, você tem essa segurança jurídica e, obviamente, a segurança operacional. É justamente isso que está sendo pleiteado dentro dessa norma, Antônio. Foi isso que eu mais ou menos entendi. Ou seja, o prazo de troca é 120 meses, mas o prazo para estar apto a reclamar alguma coisa é 36, ou seja, é no ano que vem, dia 29 de junho, a partir daí ele não pode reclamar mais nada se ele não tiver atender a RTM, né? Exatamente, é isso aí. Okay. Então ele faz o pleito, né? Faz o pleito. Olha, eu quero prazo para poder fazer as coisas acontecer também. Ele tem que pedir o pleito, ele tem que se manifestar, né? Ok. Perfeito. Era essa dúvida aí. Bom, pessoal, não tendo mais aqui nenhuma pergunta no chat, vou abrir aqui o microfone para todos, né? Para que, se quiserem fazer algum acréscimo, algum comentário à palestra, vai ser muito bem-vindo. Tá? Então, neste momento, o microfone vai estar aberto para todos. Lembrando que, pessoal, o microfone está aberto para todos, mas vocês precisam clicar no microfone para eles voltarem a funcionar, tá certo? Se alguém quiser falar. Enquanto alguém toma a decisão aí de falar, eu vou lembrar uma coisa aqui interessante. Aproveitar, inclusive, que o professor Ildefonso estava com a gente, ele ainda está por aí? O professor Ildefonso está aqui ainda. Então, Ildefonso, o professor PC também estava aí com a gente. Nós vamos lembrar somente um detalhe aqui, que durante a Delmar Week passou-se uma ideia muito bacana aqui entre os nossos colaboradores e as pessoas que fazem, às vezes, até algum comentário com a gente, lembrando que nesse ano de 2020 nós teríamos uma Olimpíada no Japão e essa Olimpíada não foi à frente, né? Então, da mesma forma que o pessoal estava preocupado se iria haver ou não Delmar Day, tinha muita gente preocupada se ia haver a Olimpíada. Então, nós, ao invés de Delmar Day, fizemos o Delmar Week. E ao invés da Olimpíada do Japão, vai ter a Olimpíada da Delmar. Então, nós vamos aproveitar aqui para mostrar a nossa adaptação aí ao novo normal, mostrar a nossa capacidade de inovar, crescer aí, superar e evoluir, né? Então, a Olimpíada da Delmar vai estar aberta a todos os estudantes de nível médio. Nós vamos contar aí com os professores das escolas técnicas, federais, SESI, SENAI. Nós vamos selecionar aí uma quantidade de trabalho dessas escolas, fazer uma bancada aí com os profissionais convidados aí do mercado e até dezembro nós estaremos fazendo o fechamento aí dos últimos trabalhos com a apresentação dos 3 melhores aí à comunidade, tá? Então, a Olimpíada Delmar, pessoal, essa daí vai dar pano para manga aí bastante aos estudantes e a gente espera mostrar para vocês também bons trabalhos aí ao final. Oh, legal, legal, boa ideia. A Delmar sempre inovando, isso é importante. E ainda mais, dando oportunidade para esses jovens que estão querendo entrar no mercado se pronunciar. Isso é muito importante. Parabéns pela atitude, Antônio. A Delmar realmente é uma empresa séria que pensa no futuro. Rapidinho, o Aliomar, ele quer dar uma palavra. Aliomar, o microfone está aberto, pode ficar à vontade, tá? Boa tarde, pessoal. Mais aí para agradecer a palestra, esclarecedora realmente. A gente viu aí algumas coisas que são do dia a dia, né? Mas bastante esclarecimento aí, parabéns. Mais uma vez, parabéns aí para a Delmar por essas iniciativas de estar mantendo a gente atualizado das coisas, né? E como o AC falou, já que não vai ter a Olimpíada no Japão, mas tem o Delmar Week que é sempre presente, sempre disciplinado aí
formação de cultura da instrumentação. Então, parabéns aí. Estou aqui, ouvi a palestra o tempo inteiro, fazendo outras coisas também, mas que a gente não pode deixar de fazer, né? Mas, de qualquer maneira, consegui ouvir com o ouvido e meio a palestra excelente que vocês fizeram aí. Muito bom. Agradeço, Aliomar. Obrigado, Aliomar. O ouvido e meio realmente... Foi boa essa. Você está inovando também, viu, velho? Parabéns aí pela inovação. Bem, dentro da nossa regra comum aqui, agradecemos a todos, esperamos que cumprimos o nosso papel aí de abrir no horário, fechar no horário. Pensa no futuro. Como? Alô, quem falou? Deve ter apertado errado. Iago deve ter apertado errado. Iago. Ok. Bem, pessoal, essa é a ideia aí. Tentar aí que tenha agregado informação. Com certeza o Rafa aí é um mestre aí reconhecido pelo Brasil inteiro. Foi muito trabalho a gente conseguir essa agenda aí com o Rafa. Vocês não sabem como é a hora de um homem desse aí. É uma hora muito concorrida. Muita gente querendo roubar ele dessa agenda aí. Mas nós conseguimos aí, na base da diplomacia e da baianidade, conseguir que ele nos desse esses 50 minutos aí de atenção e de informação limpa, clara, no audiovisual aí, que fica difícil da gente Olha esquecer. aqui, ó, bebam água, pelo amor de Deus, bebam água. Boa, boa. Nosso mestre de cerimônia. Agradeço aí a vocês aí, Aliomar, a todos os participantes. Me disponham aí, fico à disposição de vocês. Se tiverem alguma necessidade, meu contato tá com a Adelmar aí, com o Cleidson, com o Antônio. Fiquem à vontade de me consultar, tá ok? Muito obrigado mais uma vez. E esse é o sucesso, com certeza. Muito importante, cuidem-se, protejam-se, porque obrigado, realmente... Boa tarde, Rui. Muito boa tarde. Temos que nos cuidar. É um prazer. Prazer todo meu, Rui. Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Antônio Carlos. Cleidson, você está com a palavra aí. Bom, seu Antônio, eu vou assumir daqui que eu vou fazer apenas um acréscimo aqui ao pessoal. Gente, para quem se inscrever no evento, eu vou estar disponibilizando para vocês aí, durante o dia, um e-mail, tá? Para vocês responderem o questionário a respeito do que foi tratado aqui hoje, da palestra do Rafael, tá? Lembrando que esse questionário ele é para a gente fazer realmente ter o feedback de vocês referente ao evento e também para a emissão do certificado de participação no evento, tá? Vou passar aqui a bola para a Cleidson para ele fazer a finalização do evento. É isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, né, pelo investimento do tempo que foi feito aqui, né? Agradecer também ao Rafael, né, sempre muito direto, né, objetivo com relação aos assuntos, né? E deixar claro para vocês que a Adelmar está à disposição aí para qualquer dúvida, né? Serão disponibilizadas as apresentações, né? A gente gravou, né? E qualquer assunto relacionado, a gente fica aqui, Camaçari, Lauro de Freitas, sempre à disposição, ok? Lembrando que ainda temos mais uma palestra hoje, né? E finalizaremos o evento amanhã. Então, fiquem ligados aí, podem clicar nos links que estão sendo enviados no e-mail de vocês e até logo. Hoje de noite, válvula de controle, hein, pessoal? Não esqueçam. Beleza, muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado, Rafa. Tchau, tchau. Muito obrigado.